completamente diferente. Texto de Malaquias, capítulo 3, versos 13 a 18. Diz assim a palavra do Senhor: Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam: o que falamos contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes, também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como homem poupa o filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus, eu quero rogar ao Senhor a direção do Teu Espírito na exposição desse texto, para que Ele nos coloque diante da situação em que estava aquele povo, da necessidade de compreendermos a diferença entre quem serve e quem não serve a Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos nos aproximando do fim do livro do profeta Isaías, o último profeta, o último livro do Antigo Testamento. Ao que nos parece, ao fazer a leitura de Malaquias 3, do 13 ao 18, é que deveras o Senhor ficou magoado, entristecido com o que o povo disse em Malaquias capítulo 2, 17. É como se aquilo que o povo falou sobre Deus não lhes tivesse saído da cabeça. O que diz Malaquias 2, 17, que nós já pregamos aqui: vocês estão cansando o Senhor com as suas palavras e ainda perguntam: em que nós o cansamos? Nisso de dizerem: aqueles que fazem o mal passam por bons aos olhos do Senhor, e é desses que ele se agrada. Ou onde está o Deus da justiça? É como se essas palavras ditas pelo povo lá em Malaquias capítulo 2, versículo 17, ainda estivessem ecoando na mente de Deus, como se, espera aí, eu preciso retomar, eu preciso tratar novamente desse ponto. É como se ele não tivesse se sentido satisfeito em ter dito ou ter respondido na maneira como ele respondeu, e Deus levanta novamente o profeta para tratar agora de uma maneira um pouco mais aprofundada sobre essa reclamação do povo, que é uma reclamação muito corriqueira no livro de Malaquias e na nossa vida. É porque aqueles que não servem a Deus aparentemente são mais prósperos, mais felizes do que aqueles que servem. É uma pergunta muito comum de nós ouvirmos na boca dos evangélicos, dos crentes e daqueles que não são crentes. Por que quem faz o mal aparentemente prospera, aparentemente é feliz? Porque o ímpio, o infiel, aquele que não é cristão, aquele que não é crente, ele tem uma vida muito boa e o crente tem uma vida muito ruim. Quem nunca pensou nisso, que atira a primeira pedra? Não sei se eu preciso me abaixar aqui para a pedra não pegar em mim. E é sobre isso que o texto de Malaquias 3, 13 a 18 vai nos ensinar. E eu fiz um título para essa reflexão, e eu só não sabia com qual tipo de ponto terminar. Eu fiz assim: vale a pena servir a Deus. Eu coloco uma interrogação como se eu estivesse perguntando: vale a pena servir a Deus? Ou eu coloco uma exclamação como uma afirmação enfática: vale a pena servir a Deus? Então eu deixo a pontuação final para você fazer.
Se você vai continuar se questionando se vale a pena servir a Deus ou não, ou se no seu coração essa reflexão vai gerar uma convicção de que sim, vale a pena, mesmo em tempos difíceis, mesmo tendo uma vida dura, servir a Deus. Versículo 13. Vocês disseram palavras duras contra mim, diz o Senhor, e ainda perguntam, o que falamos contra ti? Perceba que essa expressão palavra dura, ela é muito semelhante àquela expressão lá do capítulo 1, versículo 1, acerca do tipo de profecia que Malaquias traria para aquele povo. É uma palavra dura, é uma palavra difícil, é uma palavra confrontadora, só que nessa situação é Deus quem está sendo confrontado pelo povo. Não é a palavra dura de Deus para o povo, é a palavra dura do povo para Deus. Nós precisamos lembrar que esse livro de Malaquias ele foi escrito para um povo que tinha regressado há algumas décadas da Babilônia, e na Babilônia, que era naquela época a nação mais rica e mais próspera de todo o mundo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo são os chamados Jardins Suspensos da Babilônia, uma obra de arquitetura fenomenal para aquela época. Então, os judeus que retornaram da Babilônia, eles viram na Babilônia os ímpios prósperos, ricos, com grandes colheitas, com as melhores roupas, comendo as melhores comidas, morando nas melhores casas. Então eles saem dessa realidade. Eu falei sobre isso no nosso primeiro estudo de Malaquias. Eles saem dessa realidade, chegam em Jerusalém destruída, derribada, a colheita muito complicada, o céu aparentemente não tinha muita chuva, muitas feras, muitos inimigos, e a vida em Jerusalém era muito difícil. Era mais fácil viver na Babilônia entre os ímpios do que viver com o povo de Deus em Jerusalém. Então isso começou a causar um desgaste espiritual na vida daquele povo. E Deus, ele chama essas palavras que são ditas contra ele de palavras que são frutos de rebeldia e chegam a ser blasfêmias contra Deus, são ofensivas. E essa afronta que o povo faz ao questionar a bondade e a fidelidade de Deus não ocupa apenas de maneira o coração individual, mas se estende para o diálogo e para os relacionamentos. Eles dizem, vocês dizem um ao outro, vocês dizem palavras contra mim, eles dizem no sentido aberto, quer dizer, não é um murmúrio, não é uma reclamação, uma murmuração, não é aquela oração que a gente faz se queixando e reclamando da vida, é algo que é dito na coletividade. Eles estão reclamando entre si algo que ocupa o coração daquele povo a ponto de ser compartilhado como um conhecimento comum. É um ato de rebeldia e de blasfêmia que é dividido entre o povo, e isso, queridos, por isso que a Bíblia, ela condena de maneira tão veemente o pecado da maledicência, o uso mal da língua, porque esse tipo de situação mancha e traz prejuízo para toda a comunidade. Então, não é só mais eu reclamando, é uma reclamação que eu compartilho com alguém, se torna a reclamação daquela pessoa, que reclama com outra pessoa, se torna a reclamação daquela pessoa. Eu digo, olha, na Babilônia a gente comia do melhor, a gente morava no melhor lugar, a gente tinha o melhor transporte público, a gente tinha os melhores empregos, e quando a gente chegou aqui em Jerusalém a gente não tem nada, é só pobreza e dificuldade. O irmão do lado diz o quê? Rapaz, não é mesmo? Você tem razão, você está falando. E ele vai falar com outra pessoa, e a pessoa vai dizer o quê? Rapaz, tu está certo mesmo, viu? Então esse tipo de blasfêmia, esse tipo de reclamação, de ato rebelde, acabava provocando uma sedição entre o povo contra Deus. Era um tipo de teologia que estava sendo criada a partir da observação. Eles estavam interpretando Deus a partir da realidade em que viviam.
Então, quem é Deus numa realidade dura, difícil, complicada, complexa, onde há pobreza, onde há miséria, onde há risco de vida? Quem é Deus? Deus é um Deus que não liga para a gente, porque as circunstâncias ao nosso redor estão dizendo que Deus ele não se preocupa e não se importa. Se Deus se importasse conosco, essas coisas não estariam acontecendo. Deus ele está sendo interpretado a partir da realidade com base em sentimentos e expectativas do povo. Isso é muito complicado, irmãos, muito complicado. Quando nós começamos a produzir o nosso conhecimento de Deus com base em nossas expectativas e experiências pessoais. As situações mudam, as coisas mudam, às vezes nós estamos bem, às vezes estamos mal, e se nós interpretarmos Deus a partir do nosso dia a dia, nós vamos criar uma teologia cheia de blasfêmias. Porque Deus ele não é circunscrito à nossa realidade e às nossas experiências, ele está muito além disso. Por isso, o lugar ideal, adequado e correto de criarmos o nosso conhecimento de Deus é na Escritura, na palavra, na Bíblia, porque só ela é a palavra de Deus. Eu não posso entender Deus a partir da minha percepção da realidade, porque no dia em que a minha realidade mudar, Deus está cuidando de mim. No dia em que eu for capaz de prestar atenção nos detalhezinhos, muitas vezes imperceptíveis, invisíveis à nossa realidade, à nossa compreensão, à nossa observação, Deus está cuidando de mim nos detalhes, por isso que eu não estou vendo. Então, eu não posso criar uma teologia, uma compreensão acerca de quem Deus é e do que Deus faz com base naquilo que está acontecendo comigo hoje. Se eu quero conhecer a Deus, se eu quero interpretar, saber quem Ele é, o seu caráter, a sua ação, eu preciso olhar para a Escritura. Vocês lembram lá em 2 Pedro capítulo 3, quando Pedro ele está ensinando para a igreja acerca da volta do Senhor, como as pessoas a quem Pedro escreve estão interpretando os tempos. Eles estão dizendo, Deus está demorando. Eles criaram uma teologia com base na observação temporal. Deus ele está atrasado, Deus ele não está agindo, Deus ele está demorando, Deus ele perdeu o tempo, Deus perdeu o time, né, como se diz hoje. Nós não podemos fazer assim, e era exatamente isso que o povo estava fazendo. Eles se esqueceram das promessas, eles se esqueceram das palavras, eles se esqueceram da aliança, eles se esqueceram dos profetas, das revelações, das leis, dos mandamentos, tudo porque eles estavam interpretando Deus com base nas coisas que eles estavam vendo. É muito difícil fazer isso, meus irmãos. Muito difícil a gente olhar para Deus e interpretá-lo e entendê-lo com base em um dia da nossa vida. Digamos que o universo tenha, segundo a expectativa tradicional ortodoxa, 6.000 anos de existência. Você julga a Deus por um dia da sua vida. Você interpreta e julga conhecer a Deus por causa de uma circunstância. Eu tenho 51 anos. Eu julgo Deus então e eu crio Deus segundo aquilo que eu vejo e percebo na realidade por causa dos meus míseros 51 anos. Você não conseguiu pagar o boleto esse mês. Deus já deixou de ser bom. Você adoeceu essa semana. Deus ele não está preocupado comigo. Talvez eu tenha que lhe dar uma notícia que se ninguém lhe deu, o mundo e Deus não giram ao seu redor. O lugar onde nós devemos estabelecer a nossa compreensão sobre quem Deus é e sobre o que Ele está fazendo deve estar única e exclusivamente na Escritura. Se não estar lá, meu irmão, é bonito, é legal, é divertido, é curioso, é animador, é estimulante, é inspirador,
mas não tem valor nenhum no que diz respeito à revelação de Deus, daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz. Principalmente se for contrário à Escritura. Esse povo diz palavras contra Deus, e o que é mais curioso é que eles perguntam: o que falamos contra ti? É um tipo de cinismo que ocupou o coração, como se eles estivessem se justificando daqueles pensamentos, mas o Senhor é que está me dando razão para pensar dessa maneira. Eu tenho motivos para pensar isso, eu tenho razão de acreditar que o Senhor não se preocupa, que o Senhor não pune o injusto, que a maldade ela prevalece. Eu tenho motivo, porque essa é a minha observação dos fatos, é pragmático, é palpável, é concreto, que em Jerusalém os ímpios eles prosperam. Na Babilônia, essa nação ímpia e pagã, os ímpios também prosperaram. Então a minha lógica teológica vai me ensinar que de fato Deus é esse, que não pune o mal e não faz bem aquele que é justo. Versículos 14 e 15, olha o que o povo fala sobre Deus. Aí você vai entender o quão Deus, ele sente que essas palavras são duras. Diz assim, versículos 14 e 15: vocês dizem, é inútil servir a Deus. Olha, gente, como isso é sério. É inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Nesses 2 versículos existem 6 afirmações que colocam em dúvida quem Deus é. Que afirmações são essas? Primeiro, eles dizem que é inútil servir a Deus. O que eu ganho com isso? Qual é a vantagem que tem em servir ao Deus de Israel? Na verdade, essa é a conclusão máxima de todos os demais pensamentos e todas as demais afirmações que eles têm a fazer sobre Deus. É inútil, não importa, não tem valor nenhum. Tanto faz ser crente quanto ser ateu, tanto faz ser espírita quanto ser crente, tanto faz ser budista quanto ser crente, tanto faz ser qualquer coisa ser crente, porque ser crente, servir a Jesus, servir a Deus é inútil, não tem valor, não produz nada, não tem conhecimento, não tem vida, não tem bênção, não tem nada. Primeira coisa que eles falam. Segundo, é inútil guardar os seus mandamentos, é inútil ser fiel à aliança, é inútil obedecer, é inútil cumprir o mandamento de amar a Deus, de amar ao próximo, de não matar, de não adulterar. Tudo isso é inútil. As leis de Moisés é inútil, as leis cerimoniais, inútil, as leis civis são inúteis, tudo inútil, porque é inútil guardar os seus mandamentos. Terceira afirmação: é inútil demonstrar qualquer arrependimento. É a expressão que ele usa, andar de luto, andar em quebrantamento, andar com o coração compungido, arrependido. Arrepender-se é inútil, não tem sentido, porque se quem faz o que é mal e não se arrepende não é punido, porque eu, ao fazer o mal, vou me arrepender, se eu também não serei abençoado e perdoado? Quarta afirmação: é inútil ser humilde e quebrantado, porque, diz o texto, os soberbos é que são felizes. O que adianta você tentar viver uma vida de humildade, uma vida de quebrantamento, uma vida assim, com uma moralidade íntegra, uma vida reta diante do Senhor, se os soberbos são pessoas felizes, se há alegria no orgulho, se eles são arrogantes e eles estão bem? Felicidade aqui não entenda como um sorriso, entenda na percepção de uma vida abençoada. Os orgulhosos, os soberbos, os que pisam nos outros, esses são felizes.
Uma outra afirmação, quinta afirmação, eles vão dizer que é inútil praticar o bem, porque os que praticam o mal é que prosperam. Eles sempre se dão bem, eles sempre saem-se bem, eles nunca se dão mal, nunca quebram a cara. Na verdade, besta é quem vive querendo fazer o bem. A gente diz na nossa linguagem moderna, tu é muito besta, não é? Tu tem que deixar de ser besta, não é assim que a gente fala? Porque nós introjetamos um pouco dessa compreensão de que quem é bom demais, né? Às vezes parece que a gente, quando diz assim, olha, você não pode ser bom demais, é como se você dissesse assim, às vezes você tem que ser perverso, às vezes você tem que ser mal mesmo. Entenderam? Como a gente acaba assumindo esse tipo de ética dos habitantes de Jerusalém naquela época. É inútil praticar o bem, você não ganha nada com isso, é o que ele está dizendo. Isso não paga boleto, fazer o bem não paga boleto de ninguém. Fazer o bem para alguém não lhe faz dormir melhor. Queridos, se você olhar, vamos esquecer de Jerusalém, lá no quinto, quarto século antes de Cristo, vamos esquecer esse povo aqui, vamos pensar hoje, se essa não é a nossa sociedade, se essa não é a nossa sociedade, não é isso que nós vivemos hoje é isso que nós vivemos. Nós vivemos numa sociedade que faz essas 6 afirmações de maneira categórica, faz parte da teologia do povo, não apenas do mundo, mas de alguns evangélicos, que servem a Deus da maneira como querem servir. Só no fato de praticar o bem, a gente vive num mundo em que você não pode ser bom demais, né? A gente fala assim, e que quem faz o mal no Brasil tem todo o benefício da lei, saem impunes de todo o crime que cometem e praticam. Eu não lembro a estatística, mas eu vou tentando chutar para mais. Vou tentar chutar para mais, para ver se eu erro para mais. No Brasil, dos casos de homicídio, apenas 5% são solucionados. Homicídio, 5% dos homicídios são solucionados. O que quer dizer que se você matar alguém, você tem 95% de chances de ninguém descobrir o que você fez. Os casos de corrupção no Brasil, é segredo para alguém que no Brasil corrupto não leva cana, que corrupto no Brasil se dá bem. É segredo que a justiça no Brasil, ela vive para ser subserviente à corrupção. Quem aqui não recebe, às vezes durante vários dias na semana, alguma tentativa de golpe? E essas pessoas não são punidas e nada lhes acontece, porque a nossa justiça não está ocupada em punir golpista. Agora, faça o bem, pague seus impostos. Tudo que você compra é imposto, pague, vive pagando imposto, para você precisar ir para um posto de saúde, passa 5, 6 horas esperando, ser recebido por um médico que talvez não tenha os recursos necessários para ele atender da maneira adequada, vai passar o remédio que tiver no posto, vai lhe mandar para casa, para você ter que voltar de novo com a mesma enfermidade. Pague seu imposto, não coloque a sua cerca elétrica, sua concertina, não faça o seguro do seu carro. Compre aquele celular novo em 24 prestações, porque se você for assaltado e não tiver seguro para celular, vocês já imaginaram que a gente vive num país que celular precisa ter seguro? Vocês imaginam o nível da imoralidade que é você ser obrigado a pagar, primeiro, caríssimo num celular, um valor absurdo,
E além disso, se você não quiser perder o seu celular, você tem que botar um seguro. Porque se alguém roubar seu celular, nem direito de reclamar você tem. Ah, é só um celular? Um celular facilmente hoje, estou dizendo um celular top não, estou dizendo um celular razoável, é um mês de trabalho, um mês, é um salário mínimo. E a gente vive, amados, nesse mundo, e a gente precisa tomar o cuidado de não comprar essa ideia, de não colocar dentro do nosso coração essa visão de mundo, que era tipicamente dessa nação que saiu da Babilônia e entrou em Jerusalém, para servir a Deus, mas o coração tão ímpio como daqueles ímpios da Babilônia. É muito difícil, amados, não vou negar para vocês que é muito difícil você olhar para tudo o que acontece e você não se questionar por que Deus, ele não, sabe, dá aquele tapa na mesa, diz, eu vou acabar com essa pouca vergonha. Eu vou acabar com essa esculhambação, está uma esculhambação esse país, eu vou acabar com essa pouca vergonha. É muito difícil, amados, a gente vê tudo isso e o nosso coração, sabe, não sei, talvez eu seja muito sensível, mas a nossa tendência, o nosso coração se endurecer em relação a essas coisas. E a gente não acabar como esse povo. Espera aí, mas se quem faz o mal, não acontece nada com eles, eu vou fazer um pouquinho de mal também. Eu não vou matar, mas eu vou falar mal. Eu não vou roubar, mas eu vou desviar só um pouquinho. Então, 5, é inútil praticar o bem. E sexta afirmação, é inútil temer a Deus. Como eles dizem, nada acontece com os que tentam o Senhor. Então, eu vou temer a Deus para quê? Porque se quem não teme, fazem tudo que desagrada a Deus e nada acontece com eles. O que adianta temer a Deus? Ter aquela vida reta, íntegra, pensar no que Deus ele gosta, no que Deus não gosta, pensar em como conduzir a minha vida. Em resumo, tudo aquilo que é fundamento da vida cristã genuína, nessa perspectiva, segundo a ótica desses judeus, não tem valor. O que ele está dizendo? Nós, como crentes, cristãos, se olharmos para essas afirmações, se elas forem verídicas, verdadeiras, essas afirmações, de fato, não vale a pena para nós servir a Deus. Então, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena obedecer a sua palavra, não vale a pena se arrepender quando pecar, não vale a pena viver de maneira humilde e temente a Deus e praticar o bem. Quer dizer, tudo aquilo que nós devemos fazer hoje, segundo a ótica desses que se colocam contra Deus, é tudo inútil. Tudo isso, segundo o povo, não faz diferença alguma no dia a dia e nem fará diferença na eternidade. É tudo em vão. Vir para o culto adorar a Deus é em vão. Pagar as contas é tudo em vão. Orar é em vão, porque quem não ora recebe mais do que a gente que ora. Já pensou nisso? Você passa a semana orando, você vai olhar, situação, a dispensa está do mesmo jeito. O ímpio não ora um dia, não ora um segundo e a dispensa dele está cheia. Qual seria o conselho desses judeus ímpios para esses que acreditam em Deus? Olha, viva as duas realidades. Aproveita o melhor da sua religião e o melhor do mundo, porque no fundo Deus parece não se importar com nada. Parece que Deus não se importa, não está nem aí para as coisas que estão acontecendo. A acusação, agora você entende por que Deus fala que são palavras duras? A acusação é grave, queridos, mas esse pensamento, infelizmente, é muito comum. E o que Deus fala com o povo, versículos 16 a 18. Então os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade particular ou peculiar, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meus irmãos,
Veja a resposta de Deus a essas acusações duras contra ele. Primeiro ele começa dizendo: os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. Há outro grupo que fala entre si. Ele começa a falar desse grupo que fala entre si, que não vale a pena e que é inútil servir a Deus. Agora ele vai apresentar outro grupo que fala entre si, só que esse grupo é ouvido por Deus. Que grupo é esse? Esse é o grupo daqueles que temem a Deus. Não importa quão ruim esteja a situação espiritual da nação, o quão profundo seja a pecaminosidade do povo, Deus, ele sempre guarda para si um povo fiel. Você lembra em 1 Reis, capítulo 19, quando Elias confronta os sacerdotes de Baal, e ele tem aquela vitória tremenda contra os profetas, e Jezabel diz: olha, que os deuses façam de mim o que quiser, se ainda hoje eu não fizer contigo o que você fez com aqueles sacerdotes. O que o nosso amigo Elias faz? Ele corre e se esconde numa caverna, com medo daquela mulher. E Elias está deprimido, está triste, abatido. E o que Deus fala para Elias? Elias, eu separei para mim 7.000 em Israel que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Deus, ele sempre separa para si um povo que é fiel. Em Malaquias capítulo 1, versículo 11, logo no início do capítulo 1 diz: mas desde o nascente do sol até o poente, é grande o meu nome entre as nações, em todos os lugares lhe é queimado incenso e são trazidas ofertas puras, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Quando a gente pensa que estamos sozinhos, Deus, ele tem o seu exército de pessoas fiéis. E esse texto ele vai nos ensinar coisas importantes sobre estes que são fiéis ao Senhor. Que ensinamentos são esses? Nós temos 5 ensinamentos. Primeiro ensinamento, presta atenção porque isso vai ser a minha conclusão. O que esse texto, versículos 16 a 18, nos ensinam sobre aqueles que são fiéis. Primeiro, presta atenção e guarda no seu coração essas 5 reflexões. Primeiro, tempos difíceis não destroem pessoas piedosas. Tempos difíceis não destroem a nossa piedade, a nossa vida espiritual, o nosso amor a Deus. Tempos difíceis revelam quem são os piedosos. Apesar de tudo, e mesmo passando por provações maiores que os ímpios, lá estavam os piedosos fiéis ao seu Senhor. Eles estavam lá em Jerusalém. Então não tenha medo da adversidade, não tenha medo da dificuldade, porque ela forja o caráter cristão. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7, já nos alertava que a fé ela é provada pelo fogo. É necessário que nós passemos pela prova para que a nossa fé seja purificada. Então, tempos difíceis não destroem pessoas piedosas. Segundo, Deus ouve com atenção os que temem o seu nome. O texto diz: o Senhor escutou com atenção o que diziam. No texto original hebraico é um tipo diferente de ouvir. É como se Deus ele estivesse aproximando o ouvido para dar atenção até as mínimas palavras que são ditas em relação àquilo que ele é por pessoas piedosas. Provérbios 15, 29 diz: o Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Queridos, abrir um parêntese aqui. Eu entendo que qualquer pessoa nesse mundo pode conversar com Deus. O ímpio, ele pode voltar o seu coração para Deus, ele pode falar, pode levantar as suas orações, mas Deus, ele ouve de maneira diferente a oração do fiel. A maneira como Deus nos ouve é diferente.
A maneira como um professor escuta um aluno é diferente da maneira como uma mãe escuta um filho. A maneira como Deus escuta o fiel, o crente, é uma maneira diferente, extremamente bondosa, graciosa e atenciosa, diferente da maneira como ele escuta aquele que não é crente. Não vamos esquecer disso, porque o nosso pluralismo religioso ensina que todas as pessoas têm igual acesso a Deus, e isso é mentira. Deus, ele tem a sua atenção. Salmo 116, versículos 1 e 2. Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Eu o invocarei por toda a minha vida. Deus, ele faz o quê? Espera aí, quem está falando é um crente em Jesus. Quem está falando é quem tem Jesus. Eu vou ouvir com mais atenção aqui. Não se esqueça disso. Deus, ele pode ouvir todas as pessoas desse mundo, mas para os seus, Deus, ele tem uma atenção especial. Terceiro, Deus não se esquece deles. O texto diz que Deus, ele está perto dos que temem e lembram do Senhor. A expressão utilizada é que Deus, ele tem um memorial. O que é um memorial? Um memorial era um recurso usado pelos reis e governantes da antiguidade para registrar as ações das pessoas. A gente vê isso em algumas ocasiões do Antigo Testamento, em que os reis, eles mandavam que se escrevessem em tábuas, ou eram de pedra, ou eram tábuas de cerâmicas que eram secadas, para que ficassem registrados aqueles atos, para que no futuro aquela pessoa fosse honrada. Interessante, lá em Lucas capítulo 10, versículo 20, quando o Senhor Jesus comissiona os 70, e eles saem para pregar o evangelho, quando eles voltam cheios de alegria, porque os demônios se submetem, as enfermidades se submetem, eles, olha, o que deve alegrar o coração de vocês é que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então não vamos esquecer que Deus, ele tem um memorial preparado para nós, e esse memorial, segundo Apocalipse capítulo 3, versículo 5, ele jamais será apagado ou esquecido. Deus, ele vai lembrar de nós na eternidade. Quarta afirmação: Deus recompensará os que são fiéis. Deus, ele tem recompensas guardadas, eternamente protegidas em lugares onde os ladrões não podem roubar, a ferrugem não pode corroer e a traça não pode furar. Então, talvez o que você precise fazer numa situação de dificuldade nesse mundo é lembrar-se de que a sua recompensa é eterna. Ela não é desse mundo. Toda a recompensa que temos nesse mundo não pode sequer ser comparada às recompensas eternas preparadas pelo Senhor. Que recompensas são essas? Nós temos duas citadas pelo próprio Deus. Ele diz: serão propriedades exclusivas. Como lemos em 1 Pedro 2,9, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ou como diz Efésios capítulo 1, versículos 11 e 12, em Cristo fomos também feitos herança. Olha, queridos, como isso é belo, porque nós somos o tesouro de Deus. Nós somos a herança do Senhor. É interessante que lá em Efésios fala que o Senhor é a nossa herança, mas também diz que nós somos a herança dele. Que visão maravilhosa! Nós somos o bem, o tesouro, o ouro, os rubis preciosos do Senhor somos nós. Que bênção, amados! Nós não podemos comparar o que somos para Deus com qualquer outra coisa nesse mundo. Somos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Nós somos propriedades exclusivas de Deus. Os ímpios não são. Eles não são propriedade de Deus. Eles têm outro Senhor, eles têm outro dono.
Mas nós que conhecemos ao Senhor, pertencemos, somos propriedades dele, tesouros, herança. Vai acontecer aquilo que o Chaves diz, né? Que a dona Florinda falava para o Chaves, meu tesouro, né? Falava para o Kiko. Nós somos o tesouro do Senhor. E segunda recompensa, serão poupados por Deus como filhos que o servem. Deus graciosamente salvará aqueles que são fiéis. Perceba que essa expressão poupados nos indica duas coisas. Primeiro, ser poupado não indica mérito pessoal. Ou seja, Deus há de nos livrar no julgamento vindouro, não por causa de algo que nós fizemos, nós seremos poupados livre e graciosamente por causa de Jesus. Primeiro. E segundo, se a Bíblia diz que alguns serão poupados, outros não serão poupados. Alguns serão poupados, os fiéis serão, os crentes serão poupados, os ímpios, os infiéis, os incrédulos, eles não serão poupados e sofrerão o dano, prejuízo da segunda morte. Vocês lembram a gente não sabe se é parábola, se não é parábola, do rico e do Lázaro. Quando o rico está lá no inferno, sofrendo com todas as chamas do inferno, o que Abraão fala para ele? Você recebeu todos os teus bens em vida. Gente, que lugar para você descobrir que tudo aquilo que você tinha não valia nada. Então saiba que Deus, ele vai poupar você. E quinto e último, Deus tornará clara a diferença entre justo e ímpio. Há muitos textos que apontam para esta separação. Por exemplo, o joio e o trigo em Mateus capítulo 13, quando Deus, na colheita vindoura, isso aqui é uma visão escatológica, ele vai separar o joio do trigo, e em Mateus capítulo 25, a separação dos cabritos e das ovelhas. Ou seja, aí nós vamos ver de fato quem é fiel, quem não é fiel, quem é crente e quem não é crente. E Deus, ele vai resolver essa questão da prosperidade dos ímpios. Eles vão ver que nada disso valeu absolutamente nada. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter todas as porções do mais rico desse mundo e na eternidade você se alimentar só de lágrimas, de pranto e de desespero? Deus, no final de tudo, ele vai mostrar quem é e quem não é. Então, o nosso sofrimento nesse mundo, queridos, para nós, ele deve ser reduzido àquilo que ele é: passageiro. Vai passar. Mas há aqui um grande alerta para aqueles que, mesmo sendo prósperos, não conhecem o Senhor Jesus. Esse texto não é um texto contra a prosperidade. Esse texto não é um texto contra a riqueza. Esse texto é um texto contra a impiedade, a infidelidade a Deus. Por isso existe um convite tão aberto para aquelas pessoas que hoje são infiéis ao Senhor, que são ímpias, que não conhecem o Senhor, de que se arrependam e se tornem fiéis a Ele. Por isso eu quero pedir que você feche os seus olhos, que você curve a sua cabeça e que você ore comigo nesse momento.